Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo aqui eu vou trazer mais um episódio da nossa série rumo aos US$ 100.000. Estou gravando esse vídeo aqui no dia 5 de agosto, eu resolvi trazer um pouco mais cedo esse vídeo, normalmente eu faço no final do mês, né? Mas porque fazem 2 dias que eu completei 25 anos, então eu gostaria de fazer esse vídeo aqui também, mostrar como é que está a minha carteira aos 25 anos de idade, né? Que foi um vídeo que eu fiz no ano passado, vou até abrir aqui a aba do YouTube. Eu fiz no ano passado, em julho, eu acho, do ano passado, se não me engano. Esse vídeo aqui, minha carteira de investimento aos 23 anos. Porque nessa data que eu gravei esse vídeo, poucos dias aqui, ó, para completar 24, né? Eu gravei no dia 28 de julho, postei no dia 28 de julho, gravei um pouco antes. E eu completei 24 anos no dia 3 de agosto de 2025. Então, eu tô gravando hoje esse vídeo aqui no dia 5 de agosto, então eu já completei 25 anos, faz 2 dias que eu completei 25 anos. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que tá meu patrimônio, como é que tá a minha carteira, né? E o que é que eu tenho de expectativa para essa carteira aqui ao longo dos próximos anos, né? Também vou mostrar meu aporte do mês de julho, né? Para mostrar aqui a nossa série do rumo aos US$ 100.000, como é que a gente está evoluindo nos aportes, na carteira. Então, vamos começar aqui mostrando como é que está a minha carteira hoje, no dia 5 de agosto de 2026, com 25 anos, né? Então, minha carteira hoje está com patrimônio de R$ 197.200. Em dólares, vamos fazer a conta aqui, né? Para a gente ver como é que está a carteira. Sempre gosto de ver o patrimônio em dólares, porque a minha carteira a nossa série aqui, né? A meta é em dólares, né? A gente chegar aos US$ 100.000. Então, vamos ver aqui. Hoje o dólar está 5,12. Estou fazendo a conta aqui para mostrar para vocês. Bom, então 197.200 dividido por 5,12, que é a cotação do dólar hoje. Acho que não está aparecendo para vocês a calculadora, mas está aqui do meu lado. É um total de US$ 38.515, né? Estamos ali perto dos 40% da nossa meta, que é US$ 100.000. Então, vou mostrar aqui para vocês como é que está a composição da minha carteira hoje. Não está muito diferente. Mesmo com esse aporte de julho, mudou pouca coisa e vocês não vão ver aqui uma mudança brusca, né, de um mês para o outro. A tendência é que a carteira continue dessa forma, aqui, pelo menos com essa composição, né, em torno de 35% em ETFs, que é o VT, que é a parte mais consolidada da minha carteira, né, a parte que não vai ter grandes mudanças. Pelo menos eu acredito que não vai ter grandes mudanças nos próximos anos, porque eu estou bem satisfeito com esse ETF aqui, como eu já falei para vocês, é um ETF bastante amplo, então eu tenho uma exposição ampla ao mercado global, né, não só dos Estados Unidos, com o S&P 500, que também é uma ótima opção, quem tem VOO, o SPY e VV, também você está com um excelente ETF em mãos, é um ETF que até historicamente teve um retorno maior do que o do VT, só que eu prefiro ter essa exposição mais ampla ainda, de forma global, e ter apenas o VT, que é um ETF Total Market, né? Então a parte de alocação passiva, que a gente faz por meio de ETFs, né? Onde a gente compra o fundo de índice, que replica aquele índice aí do mercado, eu faço isso através do VT e estou muito satisfeito com isso. Inclusive, um dos aportes desse mês de julho passado foi no ETF VT. Eu comprei mais 5 cotas do VT e vou mostrar para vocês mais para frente aí. Tenho aqui um pouquinho de nada em cripto, né, em Bitcoin, eu quero ter em torno de 1% só. Obviamente, quando se valorizar vai aumentar, né, a porcentagem, mas em torno de 1% estou bem tranquilo aqui com Bitcoin. Não é uma posição que eu quero ter muito, não quero ter 20%, 30% da carteira em Bitcoin. Obviamente, se isso for decorrente de valorização, tá ótimo, né? Não tem problema algum. Estou com 17% em REITs. Minha carteira de REITs não teve nenhuma atualização importante esse mês de julho. Não comprei nenhum ativo novo, nem aumentei posição em nenhum que eu já tinha. Mas está dividido dessa forma aqui, né? O Equinix com a maior posição, o XR, o Prologis, o PSA, o Rexford, o DLR, Terreno, o American Tower, o Equity Lifestyle. Então são esses REITs aqui que vocês já conhecem, que eu já tinha, né, também nos últimos meses. Não mudei minha carteira de REITs, não tiveram aportes novos na minha carteira de REIT. O ativo que eu estou com a maior rentabilidade é o DLR, que é um REIT de data center, seguido do Equinix, que é outro REIT de data center. Então, o setor data center está bombando, né, por causa das inteligências artificiais também. Então, tem uma demanda muito grande pelo data center.
E o que está piorzinho aqui é o Medical Properties, né, que está há um bom tempo passando por problemas, inclusive é um REIT que está em quarentena, eu não compro mais ações dele, vai ficar aqui, também não vendo, né, na minha estratégia, até é bom falar, né, na minha estratégia de investimento eu não pretendo vender meus ativos, eu comprei, mesmo que dê algum problema eu deixo lá, a própria carteira vai se balanceando ao longo do tempo e eu vou acabar esquecendo esse ativo, só também não vou comprar mais, né, mas vender, eu prefiro não vender os meus ativos, porque o futuro é incerto, né, mesmo esse ativo não fazendo mais sentido para mim, nada impede que daqui a 5, 10 anos isso mude, né? Então eu prefiro não assumir esse risco de esquecer totalmente esse ativo. Eu só deixo ele lá na carteira, deixo ele morrer lá na carteira e não compro mais. Mas vender eu não vendo nenhum ativo meu. Estou aqui com o Alexandria, né? Em segundo pior rate aqui da minha carteira, com mais 27%. Mas fora isso, nenhuma outra desvalorização muito acentuada, nada de diferente, né? Isso aqui é totalmente normal dentro de uma carteira de investimentos. Vai ter REITs que vão performar bem e vai ter REITs que vão performar mal. E tá tudo certo desde que você tenha uma boa diversificação na carteira. Aqui a minha carteira de estoques, né, de ações americanas, que subiu muito nos últimos dias. As de tecnologia tiveram uma alta muito grande. Eu queria até mostrar isso aqui para vocês. Ó. A gente pensa que o retorno maior vai ser nessas empresas de tecnologias que têm negócios muito disruptivos, mas qual foi a ação que mais entregou rentabilidade à minha carteira? Foi o JP Morgan, um banco totalmente tradicional, né? Foi uma das primeiras ações que eu comprei, isso também influencia, né? Tenho há bastante tempo, mas não é de se esperar, né? Não é tão óbvio isso aqui, né? Acaba que você pega uma empresa bem consolidada que não tem tanto potencial de crescimento, entre aspas, assim, né? Não se imagina que vai ter esse crescimento absurdo e acaba surpreendendo. É a minha maior rentabilidade da carteira. Estou com quase 200% aqui no JP Morgan. E quando a gente bota a rentabilidade somando os dividendos, já passa dos 300%. Seguido do Google aqui com 140, Amazon com 96 e Apple com 91. Então, eu tenho praticamente 4 ativos aqui com 100% de rentabilidade. Quando a gente bota os dividendos, isso fica bem claro, né? Que é a rentabilidade total. Tem a Johnson Johnson, Coca-Cola, Microsoft, Dollar General, Costco. E aqui vocês podem ver um ativo novo que foi o que eu adicionei aqui no mês de julho, que é a Novo Nordisk. E eu já vou mostrar o aporte e eu vou falar sobre ela aqui, essa empresa que eu adicionei. O pior ativo da minha carteira é a Nike, que é assim como o Medical Properties, que na carteira de REITs. Aqui na carteira de estoques, a Nike está em quarentena, é um ativo que eu não compro mais. Mas também eu não vendo, né? Eu não esqueço ele totalmente, não apago ele da minha carteira e vendo, mas eu deixo ele ali em quarentena e até que essa empresa consiga sair da situação atual que está passando, consiga mostrar resultados melhores, projeções melhores para a gente voltar a comprar, né? Mas até isso acontecer, eu deixo ela em quarentena ali, eu paro de comprar, ou se ela continuar piorando, eu esqueço ela de vez e deixo ela aí na carteira, né? Esquecer no sentido de não comprar mais, mas vender é algo que eu tento, como eu disse dos REITs, né? É algo que eu tento não fazer, eu tento não vender os ativos, apenas deixo eles morrerem ali na carteira mesmo, mas sem se desfazer deles. Seguido aqui da Century, que é outra empresa que eu investi há um tempinho já, mostrei para vocês o aporte, comprei ela e comprei a Ferrari, né? Esses aportes recentes aqui não entregaram tanto retorno ainda, né? A Ferrari também caiu bastante, mas já está se recuperando, $400 aqui, ela chegou a 300 e pouco, e eu comprei a $507, né? Mas faz diferença alguma, isso é totalmente normal. Assim como na carteira de REITs vai ter ativos que vão performar mal, mas vão ter ativos que vão performar muito bem, e isso acaba compensando. A rentabilidade da minha carteira aqui de estoques, 98%. Então, tá bom, né? Aqui a minha carteira de fundos imobiliários no Brasil, que eu estou com 14%. Então, eu tenho HGLG11, KNCR11, VISC11, KNR11, HGRE11, HGBS11, BRCO, GGRC, MXRF e XPML11. São esses os fundos imobiliários que eu tenho no momento, né? Tá bem balanceadinha aqui a minha carteira de fundos imobiliários também, como vocês podem observar. É algo que eu quero aumentar aqui a posição, fazer aportes na minha carteira de fundo imobiliário e de ações também, né? Tá um pouco abaixo, 14% aqui do objetivo. Mas tô com o desejo de aumentar um pouco mais a minha carteira de fundos imobiliários, pelo menos momentâneo, para dar
uma potencializada ali nos dividendos, né? Eu tô com a meta de ter pelo menos R$ 500 por mês de renda passiva e eu tô agora atualmente em torno de 400. Então eu tô pensando em fazer um aporte maior em fundos imobiliários mais para frente. Até o momento não fiz, né? Mas é algo que eu tô pensando em aumentar um pouco a porcentagem aqui em fundos imobiliários. Mas vamos acompanhando aí nos próximos vídeos para ver se eu vou fazer isso realmente ou não. E aqui minha carteira de ações, estou com 14 ativos, né, ações no Brasil. Estou com Equatorial, Porto Seguro, VEG, Bradesco, Itaú, Engie, Raia Drogasil, Lojas Renner, Ambev, M. Dias Branco, Fleury, B3, Exetec e Grupo Asa, né? Que aqui é a minha pior rentabilidade, 51% negativo, né? Caiu bastante o Grupo Asa, que foi um aporte que eu fiz junto com a Raia Drogasil, que subiu bastante. Então, é o que eu falo, né? Diversificação é a única coisa que realmente protege a gente. O aporte que eu fiz no mesmo mês, se voltar aí os vídeos, comprei Raia Drogasil e comprei o Grupo Asa. Uma subiu bastante e a outra caiu bastante. Basicamente a mesma coisa, né? O que uma subiu foi o que a outra caiu. E isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer nada, né? Pode ser que daqui a 2 meses isso aqui inverta, né? O Raio Drogasil caia e o Grupo Asa suba bastante. Faz parte. Vai ter ativos que vão cair e vai ter ativos que vão subir bastante. Aqui minha carteira de ações brasileiras, a maioria está subindo bastante, né? Porto Seguro que eu estou com rentabilidade de 178%, Itaú 200%. Isso aqui é a rentabilidade junto com os dividendos, né? E aqui é só a variação do preço médio, aqui nessa barra lateral. Então tá tudo certo aqui. Minha carteira de alocação ativa, na verdade, que é ações, imobiliários, estoques, isso para quem não sabe diferenciar, né? A alocação ativa é quando a gente escolhe os ativos individualmente e vai compondo ali a nossa carteira, né? Dando pesos para os ativos, tudo direitinho, a gente vai formando ali a nossa carteira. E a alocação passiva é quando a gente faz por meio de ETFs. A gente compra um fundo de índice e só compra aquela cota ali, o fundo replica aquele índice de mercado e não tem trabalho algum, né, em selecionar os ativos individualmente. Minha carteira de alocação passiva está bem tranquila, está bem consolidadinha, bem formadinha. Não vou mudar muita coisa, acredito que vai ficar dessa forma mesmo por um bom tempo. Não tenho projeção nenhuma de mudar essa carteira, vou manter o VT, mas a de alocação ativa tem muitas mudanças para fazer, ainda está bem mais ou menos, vamos dizer assim. Tem muita coisa que eu quero melhorar aqui nessa carteira, mas não dá para fazer isso de uma vez, né? Que requer o quê? Requer aporte. Então, aos poucos a gente vai melhorando essa carteira. Acabei de adicionar um ativo novo, como eu falei, que foi a Novo Nordisk, que é para compor aqui a parte de empresas farmacêuticas junto com a Johnson Johnson. Então vamos até mostrar os aportes aqui, que aí eu já entro nesse assunto aqui da Novo Nordisk, né? Vou vir aqui em lançamentos. Esse mês de julho de 2026 eu investi R$ 5.000 também e reinvesti os dividendos, né? Vamos ver aqui os dividendos que eu recebi no mês. Em julho eu recebi R$ 480. Então eu aportei 5.000 mais 480 de reinvestimento de dividendos. E comprei isso aqui que vocês estão vendo aqui na tela. Comprei cotas de VT, comprei 5 cotas de VT, no total R$ 3.950. Comprei algumas ações da Novo Nordisk, 5 ações a R$ 1.300. E o que sobrou ali, R$ 160, eu comprei em Bitcoin, que fazia um tempinho que eu estava esquecendo de comprar, né? Um tempão que eu estava esquecendo de comprar e lembrei aí, botei esse restinho aí em Bitcoin. Tá aqui os lançamentos aqui embaixo, né? Não aparece aqui nessa aba dos lançamentos, não aparece o Bitcoin, né? Só quando a gente clica aqui, não sei porquê, é um erro do aplicativo, mas tudo bem, já mostrei ali para vocês. E tá aqui, eu comprei 5 cotas do VT a $154,32, totalizando $771. Agora eu tô com 80 cotas do VT e comprei 5 ações da Novo Nordisk, que é um ADR, né? Essa empresa não é americana, mas negocia suas ações lá. Então, comprei 5 ações do Novo Nordisk a $51,11, totalizando $255,55. Comprei no dia 28 de julho, né? E estou gravando hoje aqui no dia 5 de agosto. E vamos mostrar aqui porque eu comprei essa empresa, né? Essa empresa, como eu falei, é uma empresa farmacêutica. O foco dela é em medicações para obesidade e diabetes. Então, ela tem marcas de insulina e marcas de medicações para obesidade, né? A mais conhecida delas é a Ozempic, que é uma caneta, né? É um análogo de GLP-1, a semaglutida, né? A molécula é a semaglutida, que foi desenvolvida pela Novo Nordisk. Foi esse um dos motivos dela ter esse retorno histórico aqui gigantesco, né? Empresa que subiu bastante, era uma empresa ótima. E depois que desenvolveu essa molécula Ozempic que todo mundo conhece, acredito que todo mundo conhece, né? As canetinhas,
as ações dela disparou mais ainda. Só que por que caiu? Porque teve essa queda gigante nos últimos anos, né, nos últimos 2 anos. Porque a maior concorrente dela é a Lilly, né? Que é essa empresa aqui, Eli Lilly, que é uma empresa americana, farmacêutica também, que desenvolveu outra canetinha mais potente, que é o Monjaro, né? Que é tirzepatida. A semaglutida é um análogo de GLP-1, uma incretina, né? Não sei, para quem não conhece essa parte mais médica, mais farmacêutica aí, o análogo de GLP-1 é uma incretina, é um hormônio produzido no nosso intestino que ajuda a regular a glicose, dá saciedade, liberação de insulina. Então é ótimo para controle de obesidade e diabetes. Só que aí tá, essas empresas estão sempre desenvolvendo novas moléculas e nessa guerra aí acabou que recentemente a Lilly ganhou, né? Porque desenvolveu a tirzepatida, que além de ser um análogo de GLP-1, é um análogo de GIP também, que é outra incretina, é outro hormônio também que funciona de forma semelhante aos análogos de GLP-1, só que até mais potente, né? Ele atua ali no tecido adiposo, nos adipócitos, nas células do tecido adiposo. Então é uma canetinha mais potente ainda, que está muito famosa agora, que é o Monjaro, né? E acaba que por ter meio que perdido essa guerra, né? A Novo Nordisk foi bastante impactada aqui, as suas ações nos últimos anos, nos últimos meses aí caiu bastante, só que eu ainda vejo como uma empresa excelente, né? Mesmo no curto prazo tendo perdido essa guerra para a Lilly aqui, que é outra empresa excelente, então eu até pretendo ter essa empresa aqui também, a Lilly, como composição ali dentro das ações farmacêuticas da minha carteira. Talvez eu adicione essa empresa também no futuro. Mas eu ainda vejo a Novo Nordisk como uma ótima empresa. Nada impede que ela continue desenvolvendo e desenvolva uma nova molécula melhor ainda do que o Monjaro. Então, assim, é uma empresa muito boa e que eu acho que bateram de forma exagerada nela aqui no mercado, né? Assim, ela caiu bastante. A expectativa futura, obviamente, é que ela perca mercado para a Lilly, né? Já perdeu bastante mercado para a Lilly. E acaba que as ações são muito impactadas no curto prazo, mas eu ainda vejo como uma empresa muito boa. A gente pode ver que o histórico de resultados, receitas crescente, lucro líquido crescente, dívida líquida bem controladinha. Então, é uma empresa assim, ótima, ela tem uma previsibilidade ótima aqui das suas outras frentes, né? Das insulinas, das outras medicações. Ela também está fazendo semaglutida oral, né? Em comprimido. Então, assim, é uma empresa ótima. É uma área que tem uma demanda absurda, né? Obesidade e diabetes. Quantas pessoas no mundo não têm alguma dessas duas comorbidades? Então, eu acho que é uma empresa ótima ainda e por isso que eu adicionei ela na minha carteira, né? Vi sentido e já queria adicionar há um bastante tempo. E agora acabou que perdeu meio que essa guerra aí contra a Lilly e foi a época que eu decidi comprar aqui a Novo Nordisk. Então, mais uma empresa aí para a minha carteira. E o restante foi as de ações do VT, né? Como eu já mostrei para vocês, foi só esses os aportes, né? Novo Nordisk, VT e Bitcoin. O VT deu uma ótima subida nos últimos dias. Eu comprei e fiz esse aporte no dia 28, uma semana atrás, a $154. Ele já está aqui em 161, né? Subiu bastante o mercado nessa semana agora. Então, basicamente é isso aqui. Esses foram os meus aportes do mês de julho. É assim que está a minha carteira em agosto de 2026 com 25 anos. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo e também se inscrever no canal. Vou mostrar para vocês. A gente acabou de chegar, na verdade, a 800 inscritos. Então, se você gosta desse conteúdo, se quer acompanhar aqui a evolução da minha carteira, acompanhar essa trajetória, não esqueça de se inscrever aqui para a gente ver se a gente chega aos 900 ou até mesmo aos 1000 inscritos até o final do ano. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo.